Aleluia, glória a Deus. Antes de assentar, vira para o irmão que está do seu lado aí e diga assim para ele: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Glória a Deus. Feito isso, se assente aí, tome seu lugar. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja Lagoinha Araucária, que nós amamos tanto. Nós amamos tanto os nossos visitantes nessa noite. Ficamos tão felizes de recebê-los. Nos alegramos muito, é uma alegria muito grande. E eu creio que Deus tem coisas poderosas para nós ainda nessa noite. Alguém mais aí crê nisso? Aleluia. Aleluia. O povo de fé veio aí, os pentecostais estão aí nessa noite. Glória a Deus, eu creio no nome de Jesus. Querido, abra essa Bíblia comigo, por favor. Abra ela aí. Graças a Deus, Deus é bom em todo tempo, o Senhor é bom. Aleluia. Abra comigo no livro de Esther, capítulo de número 6. Aleluia. E eu falo com os irmãos nessa noite, debaixo do tema, o poder da intercessão. Aleluia. Quantos creem aqui que há poder na intercessão? Muitos de nós estamos aqui como resultado da intercessão de alguém. Muitos de nós chegamos a esse lugar pelo resultado de uma vida de intercessão. Pessoas vão se converter na tua casa, na tua família, através da tua intercessão. Quem pega isso aí, Lagoinha? Pessoas na tua casa, na tua família vão se converter porque você está intercedendo por eles. Você está clamando, você está se posicionando em intercessão, e a intercessão tem poder. Você vai lembrar dessa noite, quando daqui um tempo você estiver aqui com alguém do teu lado, aí está vendo essa cadeira vazia do teu lado, e tá vendo, sabe quem você pensou aí, quem você está intercedendo, vai estar aqui, vai estar aí, vai estar aí do teu lado, adorando, celebrando, bendizendo ao Senhor. Há poder na intercessão. Aleluia. Esther capítulo 6, verso 1. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado, e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã quem está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça, e em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu com o manto, e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido,
E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda e de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus, graças a Deus pela palavra aí, glória a Deus, Deus seja louvado. Então vamos falar um pouquinho debaixo desse tema, o poder da intercessão. E antes de nós, propriamente dito, falarmos do capítulo 6 de Ester, é necessário a gente voltar um pouquinho nesse livro, para entender o contexto do que estava acontecendo aqui no capítulo de número 6. No capítulo de número 1, então o rei Xerxes prepara um grande banquete. Ele está ali celebrando com os seus oficiais, com os líderes do seu reinado. E a Bíblia diz que havia ali muita fartura, muita generosidade, era de fato um banquete, algo muito grande acontecendo. E em determinado momento, então, o rei Xerxes pede que lhe seja trazida Vasti, a rainha, a sua rainha, que fosse chamada Vasti para que ela também participasse daquele banquete. Mas o texto relata que Vasti estava fazendo a sua festinha particular. Vasti estava celebrando algo de maneira particular, e ela não pôde se envolver com aquilo que o rei estava fazendo. Nós louvamos a tua vida, irmão. Nós celebramos a sua vida. Nós muito nos alegramos pela sua vida, porque nessa noite você atendeu a um chamado do rei para participar de um banquete. E você não escolheu ficar no seu particular, na sua festinha particular, na sua programação particular, mas você escolheu participar do banquete do rei. Você escolheu ouvir a voz do rei, a voz de Deus, e participar daquilo que ele está promovendo. Vasti se recusa a participar do banquete do rei. Depois de ouvir os seus conselheiros, o rei é instruído, então, a afastar Vasti, que ela não seja mais, então, a rainha. E a partir desse momento que se inicia, então, um processo da procura e do estabelecimento de uma nova rainha, alguém que viria ocupar o lugar de Vasti. E aqui nós entramos então em Ester capítulo 2, quando nesse momento então surge lá uma moça muito bela, Hadassa, Ester, uma mulher que chama a atenção pela sua beleza. Ester capítulo 2 e verso 7, e ela entra nesse processo de seleção para a nova rainha. Vai passar por um processo de beleza, embelezamento, de separação, um período que o primeiro estágio eram 6 meses, o segundo 6 meses, 1 ano, até entrar na presença do rei. E ela vai passar por esse processo. Esther era sobrinha de Mardoqueu, ou como algumas versões trazem, Mardocai, era sobrinha dele. Na verdade, tinha estima como de filha. Mardoqueu cuidava de Esther como se fosse a própria filha. Havia um zelo, havia um cuidado pela vida de Esther. E dentro desse processo de seleção, Esther acaba sendo escolhida. Esther acaba sendo a escolhida para ocupar agora o lugar de rainha, para estar agora ao lado do rei. Ela foi a preferida entre todas as virgens e se tornou então rainha no reinado de Xerxes. E o seu tio Mardoqueu, ele acompanha todo esse processo, ele sempre estava por perto, sempre se acompanhando, se preocupava muito com a vida de Esther. E a Bíblia diz que ele passava muito tempo sentado à porta do palácio do rei. Tem alguém aqui que passa tempo, aleluia, que passa tempo prostrado diante da presença de Deus, que tem prazer em estar ali, prostrado, perto, e ele passava muito tempo ali, nesse lugar.
E é nesse lugar que um dia Mardoqueu está sentado à porta do palácio do rei, que ele escuta quando dois oficiais do rei conversavam. E esses reis conversavam indignados. Esses oficiais, né? Bigtan e Temes estavam ali conversando e eles estavam indignados pelo que estava acontecendo, pela forma como as coisas estavam ocorrendo. E nessa conversa de indignação, eles começam então uma conspiração. Eles começam então a conspirar, matar o rei. Eles começam então a elaborar, projetar, falar acerca, né, de uma conspiração para acabar com a vida do rei. Mas não esqueça, Mordecai está à porta da entrada. Mardoqueu está prostrado à entrada do palácio do rei. E Mardoqueu ouve. Qual é o tema hoje? O poder da intercessão. O poder da intercessão. Tem coisas que você tem ouvido, que você ouve não é para se envolver, mas é para interceder. Não, você não pegou. Tem coisas que você ouve que não é para você entrar na roda da conspiração, mas é para você dobrar o joelho e interceder em oração. Não, eu vou repetir porque isso é forte. Tem coisas que você está ouvindo que não é para entrar no grupo da conspiração, mas é para dobrar o joelho e em intercessão. É para interceder. Mardoqueu ouve acerca daquilo que estava acontecendo, dessa conspiração, daquilo que estava por vir, né? Desse processo, né? Daquilo que eles estavam ali intentando no seu coração. E Mardoqueu então, o que ele faz? Ele leva até Ester. Eu sei alguém que pode interceder. Eu sei alguém que pode fazer a diferença. Eu sei alguém que está numa posição, em um lugar, para fazer a diferença. Entende isso? Existem lugares que Deus te colocou. Existem lugares onde Deus vai te colocar. Quem pega isso? Aleluia. Existem lugares aonde você está. Existem lugares aonde Deus vai te colocar. Aleluia. Para você fazer a diferença. Para você estar lá como um posicionado para interceder. Algo vai ser impedido de acontecer. Aleluia. Porque quando a igreja ora, coisas acontecem. Mas quando a igreja ora, coisas deixam de acontecer. E Deus está colocando alguns em alguns lugares que você só vê no natural, mas existe um propósito divino para você estar naquele lugar. E no tempo certo vai queimar no teu coração o que você tem que fazer. E aí, então nesse momento, Mardoqueu leva até Ester. E Ester então, por sua vez, leva até o rei acerca da conspiração dos seus oficiais. Gente que está ali, gente que anda com ele, gente que caminha junto, gente que tem cargo que foi ele mesmo que deu, gente que ele confiou uma posição, gente que ele confiou uma tarefa e uma função dentro do seu reino, mas que agora estão planejando acabar com a vida daqueles que lhe deu uma oportunidade, e agora estão conspirando para tirar-lhe a vida. Então, quando a Ester fica sabendo, ela leva até o rei o que estava acontecendo. Agora, feita a devida investigação, se descobre que aquilo de fato era real. Sabe, irmão, deixa eu te dizer algo. Não tenta investigar aquilo que só o rei pode. Às vezes a gente quer fazer investigação, não, coloca na mão do rei. Deixa o rei trazer tudo à tona, deixa o rei trazer toda a verdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aonde estão os olhos do Senhor? Diga isso crendo, sobre toda a terra. E ela diz mais, sobre os bons e sobre os maus. Confia no Senhor, crê, no tempo certo Ele traz à tona. E quando Deus traz à tona, Ele já traz solução junto. A gente às vezes querendo investigar, a gente cria contenda. E hoje pela manhã ouvindo o meu pastor Charles lá na Lagoinha Curitiba, ele disse, toda vez que a gente promove uma contenda, a gente está fazendo uma bagunça em algo que estava organizado. Às vezes a gente acha que a gente vai arrumar algo e a gente está desorganizando algo. Então o melhor hoje, qual é o poder que nós temos para mudar? Intercessão. Intercessão, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode, o Senhor sabe de todas as coisas, eu creio e confio. Alguém confia em Deus aí? Alguém confia que Deus é capaz de fazer? Alguém confia que Deus é capaz de mudar? Alguém confia? Eu confio, aleluia. Então depois das devidas investigações,
se descobre que de fato aquilo era verdade. O que vai acontecer? Os conspiradores vão ser enforcados. Eles vão morrer, mas vão morrer pela mão do rei, pela ação do rei, o rei agindo. Então, o Mardoqueu ouve. Quando ele ouve, ele intercede diante de Ester. Ester, olha, está acontecendo assim, estão planejando matar o rei. Ester leva até o rei investiga, descobre que é verdade, e os conspiradores são banidos. O rei vive, o rei prevalece, o rei permanece. Então aqui nós entramos no inteirinho do capítulo de número 3, quando no verso 1 a Bíblia vai me dizer que foi levantado então um homem chamado Amã, que é um homem agora que vai ganhar destaque entre os oficiais do rei. É alguém agora que vai se destacar entre os oficiais do rei. Nesse momento, quando a conspiração é descoberta, os conspiradores são executados, então Amã é promovido. Ele é um descendente de Agag, e agora ele é promovido para uma posição mais elevada entre os oficiais. Olha só, ele tinha uma posição tão elevada, que todas as vezes que Amã se aproximava, Amã se achegava, todos os oficiais se curvavam diante de Amã. Quando Amã chegava na porta da entrada do templo, quando ele se aproximava, todos os oficiais que estavam ali se curvavam. Mas tinha alguém que não se curvava diante de Amã. Mardoqueu não se curvava. Todas as vezes que Amã vinha, os oficiais se curvavam, mas Mardoqueu permanecia na mesma posição. E sabe o que isso fazia? Fazia com que Amã ficasse irado. Amã se irava, porque Mardoqueu não se curvava, não se dobrava, não se prostrava diante dele. Depois você vai entender que Amã é uma representação do mal. Amã é uma representação daquele que é inimigo do povo de Deus. Amã é uma representação daquele que está num confronto direto, é uma representação daquele que tenta de todo jeito destruir o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então Mardoqueu, mais do que certo, não se dobre. Eu quero crer que aqui no nome de Jesus está um povo que só vai se dobrar diante de Deus, um povo que só vai se prostrar diante do Senhor. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? E cada vez que isso acontecia, Amã ficava muito indignado, a ponto de ele começar a desejar, eu preciso acabar com Mardoqueu, porque ele não se prostra, ele não se dobra, e eu preciso exterminar ele. Só que ele chega a uma conclusão, que ele já chegou, que Satanás já chegou, que o inferno já chegou, mas que talvez alguns crentes ainda não chegaram, mas que no nome de Jesus vão chegar nessa noite. Sabe por que ele diz? Ele diz, não adianta acabar só com Mardoqueu, eu tenho que acabar com todo esse povo. Olha, ele está entendendo o poder que o povo de Deus tem. Amã entende a força que os judeus tinham, Amã entendia a força que o povo de Deus tem. Sabe, querido, infelizmente hoje talvez o diabo acredita mais no poder que você tem do que você mesmo. Talvez hoje ele acredita mais no poder que você tem em Deus do que você mesmo. Por isso que ele tenta acabar. Ele não pode fazer Deus voltar atrás naquilo que Deus prometeu. Ele não pode fazer Deus desprometer o que está prometido. Ele não pode fazer Deus não cumprir. Mas ele tenta te fazer desacreditar nessa promessa. E é nesse momento então que Amã diz, olha, não dá para acabar só com Mardoqueu, nós precisamos acabar com todo esse povo, porque esse povo incomoda. Onde está o povo que incomoda as trevas? Aonde está o povo que incomoda o inferno? Aonde está o povo? Quando nós estávamos lá na conferência global em Alphaville, o pastor André Fernandes estava falando um dia, ele falou assim, gente, tem momentos da minha vida que tudo que eu tenho que fazer é parar e dizer assim, Deus, o que é que eu não estou enxergando? O que é que eu não estou aprendendo? Me ensina. Eu quero entender, eu quero aprender algo simples, mas como nós temos dificuldade de nos mover no que é simples, né? E quando ele falou aquilo, eu vim de lá e falei, Senhor, o que é que eu não estou entendendo? O que é que eu não estou vendo?
E aí eu escuto alguns pregadores, né, que fazem uma introdução tão bonita, irmãos. E são tão ponderados, não bate na coxa, não pula, não grita. Não. Eu falo, Jesus, eu quero ser assim. Me ajuda a ser diferente, me ajuda a ser desse jeito, né? Olha como é bonito, né? Como eles falam, eles começam tranquilos, e aí eles vêm, e de repente vai aumentando, vai melhorando. E aí Deus me fez lembrar, você lembra o que o pastor Fernandes disse? O que é que eu não estou vendo? O que é que eu não estou fazendo? E Deus só diz para mim assim, seja o que eu te chamei para ser. Faça o que eu te chamei para fazer. Eu não preciso de dois Fernandes. Eu não preciso de dois Valadão. Amém? Glória a Deus. Deus quer um de você. Deus quer um de nós. E aí eu falava, Senhor, eles são tão bonitinhos, né? Eles parecem o avião taxiando. Eles vêm, taxia, aí vem, começa a andar, de repente começa a correr, e daqui a pouco voa. Eu falava, meu Deus, como eu queria ser isso. E ele falou, e se eu te disser que eu fiz de você um foguete? Cadê os rockets? Os rockets vieram para o culto? Rocket. O avião anda, corre e voa. Mas o foguete é lançado. Ah não, você não pegou. Você não pegou. Há uma explosão que não tem como teu andar, correr e voar. Atenção, Houston. Contagem regressiva. E aí Deus falou para mim, eu te chamei para ser um despertador nesse tempo, nesse lugar. E sabe o que ele ministrou ao meu coração? Que o despertador, ele te acorda, mas ele não te tira da cama. Para alguns, despertador é chato. Pegou? Quando ele desperta, o que você faz? Fica quieto. Você bate nele. Está despertando, está me acordando. Mas depois que você levanta e você começa a viver o dia que Deus te deu, o que você faz? Você fala, muito obrigado, despertador, porque você me acordou. E eu creio que é isso que nós estamos vivendo. Deus está nos... Tem horas que a gente quer botar o despertador para ficar na soneca, né? Para dormir um pouco mais. Mas Deus tem uma palavra hoje para nós. Desperta tu que dormes. Há uma alvorada raiando, e nós vamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Alguém crê nisso? Alguém crê? Alguém recebe essa palavra? Aleluia! Então aqui agora Amã, então ele planeja e ele coloca ali em ação um decreto para acabar com os judeus, para acabar com toda essa raça, para acabar com todo esse povo, né? Esse era o intento dele. Capítulo 4 vai dizer que o decreto, ele é ordenado, e no verso 3 diz que houve muito choro, que houve muito pranto, que houve muita tristeza, quando esse decreto foi pronunciado. Mardoqueu, quando ele fica sabendo do que está acontecendo, a Bíblia diz que ele se veste com roupas de saco, coloca cinza sobre a cabeça. O que Mardoqueu vai fazer? Mardoqueu não vai iniciar uma rebelião, Mardoqueu não vai iniciar uma revolta, Mardoqueu não vai iniciar uma contenda, Mardoqueu vai começar a interceder por uma nação, aleluia, vai interceder. Deus está nos chamando nesses dias para ser intercessores, intercessores da família, intercessores da cidade, intercessores, aleluia, da igreja, intercessores do país. Não é rebelião, não é revolta, é intercessão. Se veste de roupa, né, com um saco de cinza, de pano, cobre-se com cinzas, e ele vai clamar, ele vai orar. É lindo a gente cantar, a tua igreja clama, mas mais lindo do que a igreja cantar que clama, é a igreja clamar de fato. É nós clamarmos, é nós intercedemos, é nós estamos nos colocando nessa posição. Quando Esther fica sabendo então de como Mardoqueu está, porque ele está angustiado, ele não está bem, o seu povo está para ser destruído. Você está entendendo, irmão? Pessoas lá fora estão morrendo. Pessoas lá fora estão morrendo nos seus pecados, nas suas transgressões. Pessoas estão caminhando a passos largos, indo para o inferno. E a igreja está com roupa de gala, celebrando.
Estão fazendo festa, o povo está morrendo, se perdendo. Deus hoje está nos chamando para vestir de saco, aleluia, cobrir a cabeça de cinza e interceder, clamar, orar. E eu não aceito. Alguém para ir para o inferno vai ter que passar por cima de nós. Nós vamos anunciar a salvação. Nós vamos anunciar, aleluia. Então aqui, Esther então manda ir até Mardoqueu para ver o que está acontecendo. E ele vai. E ao saber o que está acontecendo, Mardoqueu vai dizer, olha, avisa Esther, que será que não foi para esse momento que ele colocou ela nessa posição? Será que não foi para esse momento determinado que Deus permitiu que ela estivesse aí? Mas diz para ela, que ainda que ela não faça nada, o povo de Deus vai ser livrado, porque Deus é poderoso, mas ela não vai ser poupada se ela não fizer aquilo que está para ela fazer naquele lugar, nessa posição que Deus deu, que Deus a colocou para esse tempo oportuno. Alguns aqui nesses dias vão entender porque estão em alguns lugares, alguns aqui vão entender porque estão em algumas posições. Tem momentos da nossa vida que nós estamos em trabalhos, em empresas, não é assim que a gente fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Nesses dias Deus vai te revelar por que você está lá. Nesses dias Deus vai te mostrar para que você está naquele lugar. Talvez vai virar um caos, vai virar uma bagunça, e alguém vai chegar e dizer, ei, mas não é você que tem uma direção, não é você que carrega uma luz, não é você que carrega um espírito dentro de você, não é você que tem poder para nesse momento, debaixo da graça de Deus, fazer diferença nesse lugar, aleluia. E aquela empresa vai mudar, aquela família vai mudar, eu creio, no nome de Jesus, essa cidade vai mudar, irmãos. Nós cremos no propósito de Deus para estarmos aqui. Então eles Esther levanta um propósito de jejum, 3 dias. Vou jejuar, vou estar aqui me consagrando, por quê? Porque eu vou me achegar ao rei. E havia uma tradição, havia algo ali que precisava ser respeitado, porque ninguém podia se aproximar do rei, se assim não fosse chamado. Então ela correria o risco de até mesmo morrer. Mas naquele momento Esther está disposta, ainda que precise morrer por essa causa, eu morro. Vamos jejuar, vamos consagrar e eu vou diante do rei. Quando ela fosse, era necessário que o rei estendesse o cetro, para que ela pudesse se achegar e assim continuar com vida. Pois bem, é isso que acontece. Capítulo 5 de Esther, verso 3. Esther se aproxima e alcança a misericórdia do rei. E o rei diz, olha, o que é que você quer, Esther? O que você quer que eu te faça, né? Eu vou fazer, qual é a tua petição? Segue. 3, continua ali para nós. Até a metade do reino te será dada. Olha o poder do jejum, da oração, da intercessão, do clamor, vem. O que é que você quer que eu faça? Qual é a tua petição? E naquele momento, então, Esther vai dizer, olha, rei, tudo que eu quero é ter um banquete. Eu quero que o senhor participe de um banquete que eu vou promover. Só que eu não quero que o senhor venha sozinho. Eu quero que o senhor traga a Amã junto. Eu quero que o senhor venha para esse banquete, que a Amã venha lhe acompanhando. É nesse momento que a Amã fica lisonjeado. Uau, eu vou participar desse banquete. Eu vou fazer parte desse banquete que vai ser oferecido ao rei. E quando a Amã volta para o grupo de amigos, volta com a sua esposa, e ele está lá desfrutando das suas riquezas, das suas posses, ele está lá se orgulhando daquilo que está acontecendo. Ele se lembra de Mardoqueu. E aí naquele momento de pôr em aspas essa alegria, porque não é uma alegria. Vou pôr entre aspas essa felicidade, porque não é uma felicidade verdadeira. E é nesse momento que, então Amã está ali, ele diz, mas, puxa, o Mardoqueu ainda me incomoda. O Mardoqueu ainda me deixa irado. O Mardoqueu ainda me tira a paz. E é ali que a mulher então dá uma opinião, dá um conselho, e diz para ele assim, ei, por que você não faz uma forca? Por que você não faz uma forca bem grande? E nela, que Mardoqueu seja enforcado nela. Faz uma forca bem grande para que todos vejam, e nela o Mardoqueu vai ser enforcado. Olha só. Então ali ela está sugerindo uma forma para que Mardoqueu fosse exterminado.
E aqui foi só a introdução e agora entramos de fato no capítulo de número 6, mas nós vamos terminar no horário e vai ser bênção demais. Aí então nós chegamos no capítulo 6 de Esther, e no verso 1 que começa a dizer: o rei não pôde dormir. Naquela ocasião, naquele momento, o rei não pôde dormir. A minha versão NVI diz: diante de tudo isso o quê? Tudo isso que eu relatei até chegarmos aqui. Diante de tudo que estava acontecendo, não é que o rei não quis dormir. O rei não pôde dormir. O rei não conseguiu dormir diante de tudo que estava acontecendo. Só para te lembrar e você alegrar, e se puder, celebra. Nós temos um rei, nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia! E esse rei, esse Deus, Salmo 121 e verso de número 4 diz que ele não dorme. O nosso rei, o nosso Deus, sim, o protetor de Israel, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Deus que te guarda, o Deus que te protege, está sempre de prontidão. E o verso 2 então diz que naquele momento o rei, que não havia conseguido dormir, ele diz assim: gente, traz para mim o livro de crônicas. O livro de crônicas era onde ficavam os relatórios do reinado. Tudo que acontecia ia para o livro de crônicas. E ali estão as crônicas dos reis. E ele diz: traz para mim os livros de crônicas. E quando ele começa então a ler os livros de crônicas, ele lê quando está ali o relato daquilo que Mardoqueu havia feito em seu favor. Porque Mardoqueu intercedeu diante de Esther, e Esther intercede diante do rei, e por isso o rei está vivo. E está ali escrito o que Mardoqueu havia feito, denunciado a conspiração daqueles oficiais. E é nesse momento que o rei então diz: mas o que foi feito? O que foi feito a Mardoqueu para honrar o que ele fez? Qual foi a honra que Mardoqueu recebeu por ter feito o que fez? E é nesse momento que o relato dos oficiais é esse: nada. Diga nada. Diga bem alto e bem forte: nada. O que é que Mardoqueu... É só para eu entender que você está acompanhando a mensagem e pegando o raciocínio. O que é que Mardoqueu recebeu em contrapartida? O que ele recebeu por ter sido alguém que denunciou aquela conspiração? Nada. Absolutamente nada. Você já fez algo de bom para alguém na expectativa de receber algo, e tudo que você recebeu foi nada? Você já fez algo, já ajudou alguém, já tirou às vezes do que você tinha para ajudar alguém, e tudo que você recebe, nem um muito obrigado, porque nada é nada. Mardoqueu fez e não recebeu nada, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite: ele não recebeu nada até aquele momento, foi até aquela ocasião. Mardoqueu não recebeu nada, mas o rei está perguntando o que ele recebeu. Ele não recebeu nada, nada. Ele não recebeu nada por aquilo de bom que ele fez, nada até agora. E é nesse momento então que o rei pergunta: mas quem está no pátio? Quem está no pátio nesse momento? E quem que está chegando no pátio? Amã, aquele que quer acabar com o povo de Deus. Quem está entrando eu agora me lembrei de Jó, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Ô Satanás, o que você está fazendo? De onde você vem? Estou vindo de rodear a terra. Quem está no pátio? Amã. Quem está no pátio? O inimigo do povo de Deus. Quem está no pátio? Aquele que quer acabar com o povo de Deus. Aquele que preparou a forca para acabar com Mardoqueu. Aquele que quer exterminar o povo que se chama pelo nome do Senhor. Quem é que entrou lá? O Amã. E ele entrou com um propósito. Qual era o propósito de Amã ao entrar naquele pátio? Ir até o rei, pedir para que ele autorizasse. E só esse autorizar você já tinha que glorificar, irmão. Só esse autorizar já era para você celebrar, jubilar. Amã entra no pátio porque ele está indo até o rei para pedir para que o rei o autorize a enforcar Mardoqueu. Pastor, o que você quer dizer? Que o inferno pode até projetar.
O inferno pode até fazer projetos. O inferno pode até estabelecer projetos. O inferno pode até projetar, mas ele nada pode fazer se o rei não decretar. Ele nada pode fazer se o rei não decretar. Se é para Jesus, pode ser melhor. Se é para Jesus, se é para ele, pode ser melhor. O inferno pode até projetar, mas se o rei não autorizar, ele não executa. Se você está vivendo com Deus, debaixo do favor de Deus, da graça, você está debaixo do crer em Jesus, o inferno pode ter até planos ao teu respeito, mas se o rei não autoriza, ele não tem poder para executar. E ele está indo nesse pátio e dizendo, olha, ele está indo lá com esse interim de pedir ao rei, né, para poder exterminar Mardoqueu. Só que o rei se antecipa a Amã, porque o nosso Deus está sempre à frente. O nosso Deus nunca esteve atrás, o nosso Deus não está atrasado, o nosso Deus está adiantado. O nosso Deus está nem adiantado, Deus está no tempo certo, porque Ele é certo. Deus é preciso, Deus é pontual, Deus é categórico. Às vezes você tem a impressão que Deus, não tem, quem nunca pensou, não, parece que Deus deu bobeira e não viu o inimigo vindo para cima de mim. Parece que Deus não, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele está atento, Ele está vigilante, Ele está alerta, Ele é preciso e pontual, e no momento certo você vai entender o porquê as coisas estão acontecendo. Nesses dias tem queimado ao meu coração acerca do deserto, e eu preciso repetir isso para você. Deserto é só o cenário, deserto é só um cenário. O ambiente não tem poder de determinar nada na tua vida, mas é a tua vida em Deus que determina o que vai acontecer no ambiente. Não, peraí, você não pegou isso. O ambiente não tem poder de determinar a vida que você vai ter, mas a vida que você tem em Deus determina o que vai acontecer no ambiente que você está. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você vai mudar o ambiente, você vai mudar. Aleluia. No deserto, Deus vai gerar o que o deserto não gera. Creia nisso. E aqui então é nesse momento que o rei se antecipa a Amã. Amã está vindo para pedir o enforcamento. Não deu nem tempo de pedir. Não, você não pegou, irmão. É domingo, é o calor. O inimigo tem o intento de pedir ao rei para te executar, mas não vai nem dar tempo. Quando ele for procurar para dizer, não foi assim com Jó? Tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro. Cadê os heróis? Homem íntegro, fiel. Tem visto? Mas também do jeito que o Senhor trata ele, dando tudo que o Senhor dá, fazendo tudo que o Senhor faz. Queria ver se ele não tivesse tudo que tem. Então tá bom, eu permito que você execute o teu plano. Só não toca na vida dele. Você está entendendo? O diabo só pode ir até onde Deus permite, se você está andando debaixo do favor dele. Pastor, mas por que está acontecendo? Se tem algo acontecendo, irmão, você tem que vigiar onde você está, como você está. E depois você está tudo bem, Deus tem um propósito no que você está passando. Talvez nós não entendemos, nós não compreendemos, mas Deus sabe de todas as coisas. E aqui o rei então se antecipa. O Amã está vindo para pedir punição. O Amã está vindo para quê? Ele está vindo com a intenção de matar. Mas o rei se antecipa. Enquanto o inimigo vem com a intenção de matar, o rei vai com a intenção de honrar. Enquanto o inimigo vem com a intenção de matar, o rei está com a intenção de dar vida e vida em abundância. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. O ladrão vem com a intenção de matar, roubar e destruir, mas o rei se antecipa e o rei tem vida abundante para você. Ele não tem vida abundante, ele é a vida abundante. O Zoe de Deus está em Jesus. Vida abundante para nós. Então ele se antecipa. E aí, nesse momento, ele chama Amã. E aí ele vai dizer, olha, escuta, me dá um conselho. O
que é que eu posso fazer para um homem que me honra? O que seria correto fazer para um homem que me honra? Me dá uma ajuda, eu quero fazer aí uma cerimônia. Você pode me ajudar? O que é que se faz para um homem que honra ao rei? E a Bíblia diz que naquele momento Amã começa a achar que é ele. Já viu gente que é assim? Ah, é para mim, hein? É comigo, a minha hora chegou. Agora é minha hora. E aí ele começa a imaginar que é para ele, ele começa a pensar que é para ele. Né? Olha essa honra, olha, alguém vai ser promovido, alguém vai ser honrado, e eu não conheço ninguém melhor do que eu. Queridos, cristianismo é simplicidade, é humildade, é pensar mais no outro do que na gente, é ter a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, não se apegou a isso, pelo contrário, ele se esvaziou e tomou forma de servo, vindo ser igual a homens. Aleluia! Existe uma frase que diz que meninos querem ser homens, homens querem ser reis, e reis querem ser Deus. Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, e reis querem ser deuses. Mas só o verdadeiro Deus se fez menino para reinar entre os homens. E evangelho é isso, é simplicidade, é humildade. E ele está ali achando, né, é comigo. E aí no verso 7 diz assim, capítulo 6 e verso 7 diz: por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o rei, que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Olha só, ele dá a diretiva do que fazer. Olha, Deus, vai honrar alguém? Então faz isso. Pega o manto que o Senhor usa, pega o seu cavalo, coloca sobre ele o brasão, põe um príncipe para puxar ele no reino e declarando: olha, é isso aí que o rei faz para aqueles que ele tem prazer. É isso que o rei faz. Olha que coisa maravilhosa. Eu penso nesse momento, né? Amã está ali projetando o quê? Aquilo que ele queria para ele. Está entendendo? O inimigo do povo de Deus estava declarando o que ele queria receber, a forma como ele queria ser honrado. E é nesse momento que o rei diz assim: perfeito, gostei da ideia, é isso aí que nós vamos fazer, é isso aí que nós vamos colocar em prática. Eu imagino Amã já estufando o peito, se preparando, é agora, chegou a minha hora, né? Todo mundo vai saber, todo mundo vai ver. E aí vem o verso 10. No verso 10, o rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu aquilo que você sugeriu. Tá vendo? Não, você não entendeu. O inimigo que age, que projeta, que planeja te destruir, ele não sabe, mas em algum momento ele está até cooperando para que você seja promovido. Em alguns momentos ele está até cooperando para que você seja promovido. Faz isso, rei. Olha, vai ser isso. Então tá bom, fechou, é isso que eu vou fazer. Então faz um favor para mim. Traz o judeu. E ainda a palavra diz, né? Judeu, Mardoqueu. Traz ele, porque tudo que você falou, nós vamos fazer para ele. Ele vai receber honra. Ele vai receber o reconhecimento. Aleluia. Olha, e ele diz mais, né? Não omita nada do que você recomendou. Tudo que você falou, nós vamos fazer. Nós vamos fazer por Mardoqueu. Você talvez não está entendendo o que está acontecendo. Talvez nesses dias você tenha tido dificuldades de entender aquilo que já está acontecendo.
Mas você precisa entender, o inimigo não tem poder para parar aquilo que Deus já começou na sua vida. Ele não pode fazer Deus retroceder e parar, mas ele tenta te fazer deixar de acreditar. Quando o momento ruim chega, quando o momento difícil chega, quando a limitação chega, ele tenta te fazer desacreditar. Não, eu acho que essa promessa não é real, eu acho que isso não ia acontecer. Você precisa entender algo. E se você não conseguir pegar muita coisa de hoje, pega isso, porque eu já estou indo para o final. Pega isso. O inimigo que vive te pressionando. Olhe para mim. O inimigo que vive te pressionando não aguenta pressão. O inimigo que vive te pressionando, sabe? Aquele que fica todo dia te pressionando, não vai acontecer, a tua família não vai ser salva, o teu ministério não vai crescer, as coisas não vão acontecer, você é um fracassado, você é um derrotado, você não vai longe, você não vai ser curado, você nunca foi liberto, você nunca mudou de vida. Aquele que fica te pressionando não aguenta a pressão. Não aguenta. Aonde está isso, pastor? Na Bíblia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. O que é resistir? Botar pressão. Só que você entendeu, não? Alguns caem porque querem botar pressão no diabo sem se sujeitar a Deus. Tiago diz isso, né? 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E o que é que ele vai fazer? Gostei, vamos lá, irmão. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele que te pressiona não aguenta pressão. Em Deus, bota ele para correr. Resista, porque sabe o que Mardoqueu me ensina? Mardoqueu me ensina saber receber o que Deus está fazendo, sem perder a posição que Deus o colocou. Quem quer receber o que Deus tem para a sua vida nesses dias aí? Então não perca a posição que Ele te estabeleceu nessa terra. Como nós começamos, como foi que... Não, você não entendeu, meu Deus, que coisa, e vê agora isso, sensacional. Quem é que vai dar a direção do que se deve fazer para o homem que agrada o rei? Amã. Amã é o homem que se enfureceu com Mardoqueu, por quê? Porque quando Mardoqueu estava lá sentado na porta do palácio, e Amã vinha, quando Amã vinha, todo mundo se prostrava, menos Mordecai, menos Mardoqueu. Por quê? Porque alguém que já está prostrado diante de um rei, não tem mais rei para se prostrar. Alguém que já se curvou, que já se dobrou diante do verdadeiro rei, não se dobra mais diante de nenhum pseudo rei. E é nesse momento que ele conquista o quê? A ira de Amã. E Amã vai dar o projeto, vai dar a ideia do que deve acontecer, não é isso? E agora o rei vai honrar. Então vamos lá. Pega o manto, pega o cavalo, pega o brasão, pega o príncipe, pega você, o cavalo. Quem? Aquele que queria matar, aquele que queria destruir, aquele que tinha uma forca preparada. Aleluia, a forca está pronta, mas Mardoqueu não vai para ela. Aleluia. O inimigo já preparou onde te matar, mas você não vai para o lugar de morte, porque alguém já foi para a cruz primeiro. Alguém já foi para a cruz primeiro. E agora está passeando com o judeu. Olha aí, ó. Isso aí, sabe o que é isso? É o que se faz com o homem e o rei se agrada. Deus vai fazer o que Ele tem por fazer na sua vida, mas não é na pressão, é na intercessão. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer no seu casamento, na sua família, na sua história, na sua profissão, no seu ministério, mas não é por pressão, é na intercessão.
Mardoqueu nunca se assentou naquele lugar por ele. Mardoqueu se assentou por um povo. O que você tem buscado é para você só indivíduo? Não, irmão, o que Deus tem é muito maior. O que Deus tem é para o coletivo. É para o coletivo. 10% de Araucária é a nossa meta. Alguém liga isso? Eu, para falar bem a verdade, não estou nem muito empolgado com essa fachada. Porque eu já estou empolgado porque Deus está nos dando um prédio novo, já já. Pega isso, pega isso, pega isso. Com estrutura que nós precisamos. E aí, agora Mardoqueu é honrado. Está no cavalo, está com o manto, está com o brasão, está sendo puxado e alguém está apontando e dizendo: irmão, fala a verdade. Não era essa postagem que você queria no teu Instagram? Olha aí o homem que honra a Deus. Olha o rei se agrada, não é? Mardoqueu recebe. Mas quando termina, sabe o que a Bíblia diz? Que Mardoqueu volta para a porta do palácio. Porque a honra que ele recebe não rouba ele da posição que Deus deu. Intercessão, que é só para você receber algo no individual, nunca foi intercessão. Você já parou para ver o que significa? Irmão, intercessão não é ficar comunicando as coisas que acontecem. Tem gente que confunde, né? Fofoca com intercessão, tem nada a ver, irmão. Fofoca tem a ver com trevas. Intercessão tem a ver com o céu. Não chame de intercessor um fofoqueiro, tem nada a ver. Intercessão quer dizer entre sessões. Alguém pega isso? Nós estamos entre o céu e a terra. Estamos entre sessões. E a nossa intercessão é o que? Mateus 6. Que seja aqui na terra como é aí no céu. Que seja aqui nessa sessão, na sessão da terra, como é na sessão do céu. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Vamos caminhar, vamos caminhar. Fica de pé, intercessor. Você entender hoje isso, você sai desse lugar de busca individual e entra num lugar de intercessão coletiva. Você começa a interceder pela tua casa, pela tua família, pela tua cidade, pelo teu bairro, pela tua igreja, pelo teu país, amém? E lembra que eu disse, há poder na intercessão? Tem uma forca preparada para Mardoqueu, mas Mardoqueu é intercessor. Amã vai até o rei para mandar matar, mas o rei vai mandar honrar Mardoqueu. Irmão, eu fico pensando esse intercessor voltando para o lugar dele depois de honrado. Eu fico pensando como você pode voltar para a tua casa hoje, se você entendesse essa posição de intercessor. Talvez você veio para cá em passos curtos. Tem gente aqui que anda até devagarinho, para não fazer muito barulho, que é para não chamar a atenção do inimigo. Já viu crente que tem medo do inimigo, crente que tem medo do inimigo nunca entendeu o que carrega, nunca entendeu quem é em Deus. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia, de coragem. E hoje você sai daqui como intercessor e vai andar. Vai andar. E quando você anda, o inferno ouve, está vindo um intercessor aí. Está vindo um intercessor aí. Está vindo alguém que entendeu. Está vindo alguém que entendeu quem é em Deus. E aí quando ele recebe, ele volta. Volta para o lugar que ele sempre ocupou. Porque o meu lugar é prostrado diante do meu rei. Foi muito bom receber. Não tenha problema aí. Irmão, nessa semana eu fui tão honrado. Nós estamos provando disso, né? Ontem alguns jovens filhos nos procuraram com uma cesta de chocolate. Pastor,
te dar isso aqui, para os dois, né, para o casal. Eu falei, mas que é isso? E quem nos conhece sabe, porque eu não acredito na honra que se pede. Se pedir honra, não é minha honra. E se tem que honrar, a honra primeiro a Deus. É Deus que merece toda a honra, é Ele que merece ser glorificado, é Ele que merece ser. Mas eles disseram, nós só queremos fazer isso em reconhecimento ao que vocês fazem por nós. Eu falei, uau, que sensacional. E eu pensei, né, se um copo d'água já recebe galardão, pensa com uma cesta de chocolate. Mas eu oro, porque nesse lugar Deus está levantando jovens e adolescentes que queimam por uma verdade, queimam por uma verdade. Ontem eles estavam reunidos ali no parque pela manhã. Fazendo um tempo devocional. Depois brincaram, se alegraram. E à noite eles voltaram para cá, para a palavra, para cultuar a Deus. Coisa linda. E hoje pela manhã Deus queimou no meu coração aquele momento da multiplicação do pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos, lembra? Que um jovem vai colocar na mão de Jesus e que Jesus vai multiplicar. Não, você não pegou, você não entendeu. E eu vou deixar claro, Jesus nesses dias vai multiplicar aquilo que Ele está colocando na mão dos nossos jovens. Só que é naquilo que eles não retêm, é naquilo que eles apresentam. E aí Ele vai dizer, senta, multiplica pães, todo mundo come. Depois de comer, sobra cestos cheios. E cestos cheios não vão ser desperdiçados, vão alimentar quem tem fome. Bem baixinho. Nesses dias, os nossos jovens e adolescentes vêm de um tempo em que eles estão aqui sentados, quietinhos, recebendo. Deus começou a encher os cestos. E já vai começar a dizer, agora sai, para espalhar o que eu multipliquei. Mas você nunca vai sair para dar de comer, sem antes ter sido alimentado. Mardoqueu recebe e volta para o seu lugar, volta para a sua posição. E sabe o que acontece? Amã volta para casa aborrecido. Como é que você volta para casa hoje? Porque o Amã volta aborrecido, o Amã volta triste, o Amã volta amargurado. E aí ele encontra os amigos dele lá e a sua esposa. E sabe o que eu aprendo com isso? Que até o mal tem companhia. Então não é porque tem muitos seguidores que é bom, tá? Cuidado com quem você segue, não. Mas tem muita gente seguindo, até o Amã tinha. Na verdade, até Lúcifer tinha. Uma parte dos anjos caiu com ele. Tinha seguidores. Então nem tudo que é seguido é bom, né? Cuida. E aí, no verso 14, nós vemos então que ele vai ser levado para o banquete na casa de Esther. Capítulo 7, depois você pode ler na sua casa. A forca não vai deixar de ser usada. A forca vai ser usada. A forca que o inimigo preparou para acabar com a vida de Mardoqueu vai servir para a sua própria execução. A forca onde Amã queria enforcar Mardoqueu, ele mesmo vai ser enforcado. O inimigo vai ser exterminado. Alguém crê nisso? Alguém acredita nisso? Deus tem vitória para o seu povo. Eu quero orar por você. Se você puder nesse momento curvar a sua cabeça por um